pouquinho do meu projeto, primeiro queria só fazer uma explicação sobre o texto, porque na realidade ele está, de alguma forma, um pouco aquém do que a pesquisa mesmo e do material que já foi levantado, principalmente no que se refere às entrevistas que foram feitas. Tá? Mas por que eu fiz a opção de já enviar um texto, ainda que ele não contemplasse uma parte, que até uma parte significativa do projeto? Porque, de alguma maneira, eu só apresentei esse projeto uma única vez, no Seminário Memorial da América Latina, no ano passado. Ele foi apresentado também, no momento em que eu fiz a inscrição para o pós-doutorado. E depois não tinha mais falado nele, a não ser de maneira mais informal. Então, a ideia é que eu pudesse retomá-lo e que pudesse acrescentar um outro objeto que não fez parte da versão primeira do projeto, que é a Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos. O meu projeto é um projeto de música relacionado à música, mais especificamente às experiências com música e transformação social. Eram duas orquestras originariamente, a de Heliópolis e o Sistema na Venezuela. E o ano passado houve um encontro na Bolívia que se chamou Cultura Comunitária Viva, que era um encontro para que se pedisse ou para que se reivindicasse um orçamento um pouco maior para a cultura e para que de alguma forma aí se solidificasse experiências em 17 países que estavam muito pautadas pela experiência brasileira dos pontos de cultura. Então, que fosse um espaço de vivência e de troca. Nesse momento que eu fui à Bolívia, já havia sido indicado, quando eu apresentei o projeto Memorial da América Latina, que tinha um outro projeto boliviano que parecia o mais interessante de todos, que é esse projeto desse maestro chamado Sérgio Prudêncio. Nesse momento, como tinha aí essa possibilidade, eu entrei em contato com ele e efetivamente fui ver a ópera que ele apresentou. E o projeto dele é muito distinto mesmo. Bom, eu fiz uma entrevista com o Sérgio Prudêncio e o que representava uma orquestra que trabalhava com uma população aimara, mas fundamentalmente com música de vanguarda. Era essa a proposta do Sérgio Prudêncio, porque ele tem uma visão de arte que está muito próxima da visão do Schoenberg e das vanguardas europeias, que é a ideia de que arte é sempre arte nova. Que não existe essa ideia de que você ensina as expressões artísticas sem, de alguma maneira, formar as pessoas para que elas possam compor e para que elas, de alguma forma, tenham um grau de criatividade para seguir um caminho aí e criar suas formas estéticas. Então, essa era um pouco a visão do Sérgio Prudêncio. Inclusive, o Sérgio Prudêncio criticava os dois projetos que eu tinha por base, que era o Sistema Venezuelano e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Por que ele fazia essa crítica? Ele fazia essa crítica porque ele acreditava que, mais do que formar pessoas que poderiam tornar a arte um instrumento de identidade e fazer da arte algo que tivesse mais afinidade com a sua própria cultura, esses projetos eram projetos que reproduziam uma lógica eurocêntrica e, acima de qualquer coisa, criavam intérpretes. A ideia dele era muito interessante, eu comprei o livro dele e, na medida em que eu fui estudar um pouco mais a orquestra do Sérgio Prudêncio, me pareceu que era necessário fazer a tradução do livro dele, que foi o que eu fiz também nesse período, para tentar depois se publica, porque, como eu disse, é uma proposta muito original. A partir, porque o ponto zero do meu projeto, no momento primeiro, tinha sido o Isaac Karamchevsky. Como eu ia trabalhar com Sinfônica de Heliópolis e com o Sistema Venezuelano, peguei o Karamchevsky, fiz uma entrevista primeira com o Karamchevsky e foi essa entrevista primeira que possibilitou a estruturação do projeto. Quando eu fiz a entrevista com o Sérgio Prudêncio, na medida em que ele foi me contando não só a sua experiência com música, quer dizer, como, da onde veio, como foi a sua formação em casa, como ele tem toda uma família musical, mas ele pertence a um grupo social que tem uma tradição musical muito forte, vai falar tradição andina, música, que isso que isso foi deixado de lado. Na
na medida em que ele foi falando da sua própria experiência e depois, na medida em que eu fui tomando contato com a teoria do próprio Sérgio Prudêncio, então me pareceu que, né, eu deveria retomar um pouco as teorias das vanguardas do início do século XX, né? Principalmente uma visão que já está no Mayakovsky, que é a ideia de que, né, tem um poema dele que eu recuperei, que precisamos aí, ou precisa-se de alguma forma deixar de se chuchotar, Mayakovsky vai dizer assim, né, versos para os pobres, né? Ele vai dizer a classe condutora também ela pode compreender a arte. E o que o Sérgio Prudêncio dizia é exatamente isso. Há uma falsa afirmação que foi veiculada tanto pela elite como pela própria esquerda, de que as classes populares não conseguem compreender uma música, entre aspas, sofisticada e difícil. Né? E toda a teoria de arte do início do século XX vai exatamente reivindicar o contrário, vai reivindicar o que eles vão chamar de uma arte difícil. Né? Uma arte difícil na medida em que só essas formas, né, estéticas, que são formas que rompem com uma lógica aristotélica que possibilitariam efetivamente uma inovação no olhar, né? E, consequentemente, uma inovação na forma de pensar, seja a sociedade ou as relações outras em diferentes esferas da vida. Tá? Então, o Sérgio Prudêncio me fez não só ir atrás do próprio livro dele, como também, né, do que era aí a sua experiência com a orquestra e com a teoria da vanguarda, para fazer uma espécie de oposição àquilo que era a Heliópolis e, né, o sistema venezuelano. Não, e ele deixa muito claro, não que, né, essas experiências com orquestras e música clássica não fossem interessantes ou não sejam interessantes para a formação, né, e que de alguma maneira também propiciem um olhar renovado sobre a realidade. Só que, né, há uma diferença imensa entre ser compositor e ser intérprete. Tem um artigo dele, um livro dele, que ele vai falar que o século XX é um século de intérpretes, fundamentalmente. Que a música, né, aí perdeu aquele gesto primeiro, que era o de criação. E o que ficou foi a interpretação. É isso que se faz. Bom, nós começamos a fazer as entrevistas em Heliópolis, mas no final do ano também no que se refere à questão metodológica, a gente vai percebendo que não é tão simples assim entrevistar as pessoas. Né? Você tem um intervalo grande entre, né, agendar um e outro e tudo mais. Mas os primeiros meninos, principalmente o primeiro músico que a gente pegou, depois de falar com uma direção de Heliópolis, depois de entrevistar um dos fundadores, é que, efetivamente, na Heliópolis a gente não tem, né, a composição, não tem estímulo para a composição. É sempre interpretação. É assim que eles trabalham, é assim que eles fazem a formação. Há uma iniciação musical, que é uma iniciação pelo canto, tá? Porque eles acreditam que dessa forma há uma imposição disciplinar também, há uma aproximação da música que os levaria depois para a orquestra ou, né, antes da orquestra propriamente, a um instrumento. E realmente esse é o caminho. Esse final de semana eu fui ver a Orquestra Sinfônica de Heliópolis e pude ver, né, aí os familiares, falar com eles, pegar, né, telefone para a gente entrevistar depois. E tinha uma avó super animada porque o neto dela tinha feito exatamente esse caminho. Né? Dava no canto que agora estava começando a perder violino. E, né, lógico, a experiência também é importante. À medida que eu perguntei, e a senhora achou que fez alguma diferença, né, na vida dele? Muita. Muita diferença porque ele foi para a música e ele se tornou outra pessoa. E tornar-se outra pessoa, muitas vezes considerado a capacidade de sonhar, né, a possibilidade de acreditar que ele vai poder ser uma outra coisa. Bom, seja então, né, por meio de uma experiência ou outra, há sim um elemento transformador. A questão aqui, né, o que o Sérgio Prudêncio vai reivindicar de alguma maneira é uma transformação, mas que, né, esteja ligada à procura das raízes, à procura da identidade e principalmente à manutenção de uma tradição que é uma tradição local e que é uma tradição que ele vê mais identificada, né, no caso dele, com a cultura boliviana. Né? E que
que inclusive ele acredita que é mais, né, audível, já que também existem instrumentos sofisticados aí que permitem, né, que esses meninos tenham menos estranheza com essa música chamada de uma música de vanguarda do que efetivamente com a música clássica, tá? Bom, foi um pouquinho por aí que eu fui, e por isso que o meu texto começa com uma frase, com uma pergunta que é uma pergunta do Brecht, né? Porque é uma pergunta que o Sérgio Prudêncio faz por meio do Schoenberg, mas para não repetir eu decidi aí pegar um outro autor, que era de que, né? Pode-se falar sobre dinheiro em alexandrinos? Essa pergunta é uma pergunta que ele vai repetir no sentido: há como tratar de uma tradição, que é a tradição boliviana, a tradição andina, por meio do Chopin ou de qualquer outro músico que venha de uma tradição que não seja a nossa? Tá? Para que se possa um pouquinho compreender, né, o que é isso, antes de eu entrar, né, aí no meu projeto, queria só rodar um trecho de uma experiência que de uma experiência não, né, de uma cena que é uma cena dos cantos crepusculares que foram executados por essa orquestra experimental. Essa orquestra experimental, ela é uma orquestra que se compõe de instrumentos de sopro e percussão, única e exclusivamente. Tá? E quando o maestro criou a orquestra, ele criou esse aqui. E quando o maestro criou a orquestra, ele já criou a orquestra, fazendo da orquestra também um objeto que é um objeto de pesquisa e um objeto de experimentação, já que essa é a plataforma artística por excelência das vanguardas, né? E a experimentação estética. Ele vai dizer, os próprios instrumentos foram criados por nós, são instrumentos de tamanhos variados, né? Mas todos de sopro e percussão. A música andina, eles fizeram um mapeamento, foi toda classificada. O que ele fez foi, né, utilizar escalas que de alguma forma eram da música, né, europeia, para conseguir mensurar os sons dessa tradição. Então ele falou, não é que ele queria negar o passado, mas ele queria também ter sistematizado o que são essas... Aí ele sistematizou a dança não só, né, porque ela não está desvinculada, ele fez a classificação por instrumentos. Tem no livro também, tem um relatório, um dos primeiros relatórios, que ele vai dizer para nós, né, o que é aquela experiência inicial e o que é o projeto dele. O livro tem um distanciamento aí temporal significativo, né, já que a orquestra é criada em 79 e a gente está em 2014. Então, o que eu fiz, como eu pretendo voltar em outro momento para entrevistá-lo, eu fui fazendo perguntas e checando a partir mesmo desse livro o que permanece, o que não permanece, e eu não entrei em contato com nenhum dos meninos. Eu vi a orquestra, realmente são os meninos, mas o que representa essa experiência efetivamente a partir da voz desses meninos eu ainda não tenho, tá? Bom, mas portanto, eu fiz a opção por começar então um pouco pela teoria das vanguardas, né, para depois dizer o que é aí, né, minimamente a visão do Karatchevsky, né, do sistema por meio de outras entrevistas e do próprio Sérgio Prudêncio, tá? Então vou colocar só um pouquinho os cantos crepusculares, até para que você tenha ideia do que é o trabalho.
são vanguardas. Como são vanguardas? Bom, acho que deu para a gente ter uma ideia, né, do que é. Bom, então essa era uma introdução para, efetivamente, ao texto, tá? Então, pode-se falar sobre dinheiro em alexandrinos? A pergunta de Bertolt Brecht refere-se ao questionamento da estrutura do teatro aristotélico como forma artística possível para um mundo que passa a ser e deve ser visto como outro. Tempos modernos, ou melhor, tempos outros, pedem a dissolução do encadeamento causal e da lógica linear. Não só se faz necessária a construção de uma estrutura dialógica, mas também se torna importante a ampliação para o palco e outras esferas da mise-en-scène a função de narrar. Caberá ao palco a ativação do público para que este assuma um papel ativo e consciente, potencializando o desejo de transformação. Essa necessidade relaciona-se, na teoria cristiana, ao que se atribui como papel da arte, a desautomatização. Em A Arte como Procedimento, de 1916, Victor Shklovsky define a especificidade da obra de arte pelo desenvolvimento de procedimentos que levam o receptor a ver a realidade de outro modo, o que implica um reconhecimento. Esse traço, né, que o Shklovsky coloca na palavra reconhecer está associado à ideia de conhecer de novo. Esse seria o papel da arte. E, né, a associação ao Victor Shklovsky também, após o Brecht, porque o conceito do Brecht de distanciamento, né, que ele traz, o Brecht é um autor que, de alguma maneira, faz uma revolução na forma de conceber a interpretação teatral, na forma de conceber, inclusive, né, qual o papel do teatro. Mas esse conceito de distanciamento no Brecht, o afastamento, teria, de alguma forma, vindo do Shklovsky, que é o conceito de estranhamento. Né? A arte deve fazer estranhar, né, acima de qualquer coisa. Né? E a arte também deve ser estranha, entendendo por estranha que tenha procedimentos insólitos. Deve-se tirar o receptor do automatismo e impossibilitar uma percepção imediata do visto. Somente com essa desautomatização, a obra será considerada original. A arte é feita, essa é de Shklovsky, a arte é feita para dar a sensação da coisa enquanto vista e não enquanto reconhecida. O procedimento da arte é o procedimento da representação insólita das coisas. No contexto de arte moderna e de estruturação das propostas estéticas, o grupo formalista via nas formas estéticas a possibilidade do homem reconhecer o mundo e, com isto, constantemente reconhecer sua própria condição. As vanguardas modernistas enfatizaram o papel do artista e da arte como agentes para as transformações sociais e como propiciadores da ruptura com uma visão alienada da existência. A proposta de ruptura e renovação fez-se um brado em todo o momento modernista. Propunha-se que a nova arte fizesse tábula rasa do passado para o surgimento de uma estruturação social questionadora da moral burguesa e da coisificação capitalista. Esse gesto traduzir-se-á pela busca de soluções estéticas que superem o mundo da representação. O sincretismo, uma das características dos procedimentos modernistas, justificou-se pela necessidade de fuga do domínio do significado arbitrário. A nova arte não pode ser pensada sem a liberdade conquistada pelo signo em sua materialidade. Para a superação do mundo da representação, há a necessidade de exploração dos recursos de linguagem característicos da arte do passado, a fim de encontrar outros recursos que subvertam o sistema anterior. A arte moderna almeja interferir na posição do receptor, e a forma difícil é a arma utilizada nessa captura. Para os modernistas, na concepção de arte que se funda com Aristóteles, mimese torna-se o termo central. A valorização da obra de arte associa-se à proporção do seu grau de semelhança e de identidade com a praxis humana representada. Assim, o espectador seria mais objeto que sujeito do processo de recepção. A relação estabelecida entre ficção, uso e arte, ao longo da história, propiciou o seu consumo como mercadoria, sujeitando o artístico às regras sociais. Ao subverter essa
dessa lógica, as formas estéticas não se encontram a serviço da realidade. A realidade, sim, é que estaria a serviço dela. A arte reinventa a realidade, proporcionando-lhe, então, outra visão de si mesma. O universo artístico, como um universo de procedimentos insólitos, torna-se receptor hábil e aberto à produção de sentido, como também ao inusitado e à possibilidade de reformulação de sua visão do universo. O pensamento de Antônio Cândido, expresso em Literatura e Direitos Humanos, coaduna com a visão brechtiana e formalista sobre o papel da arte. Nesse texto, vê as formas artísticas como um direito tão legítimo quanto outros, pois não há como se pensar o homem desvinculado da cultura. O que o caracteriza seria exatamente sua capacidade de um meio de adaptação do meio às suas necessidades pela cultura. As diferenciações entre os diversos agrupamentos humanos estariam relacionadas às escolhas culturais para a solução dos problemas que lhes são apresentados. Ou seja, mais que imposições genéticas ou caracterizações naturais, os homens seriam diferentes por suas opções culturais. Se a condição humana relaciona-se à produção de cultura, então, ao mencionarmos direitos humanos, o direito à cultura e à literatura, no caso ele está falando especificamente da literatura, é o que transportei, estaria dentre os mais importantes, uma vez que representaria a preservação da humanidade em sentido estrito. A cultura, como um modo possível do homem perpetuar-se, pode ser considerada ainda uma condição de sua permanência. As considerações de Baudelaire sobre o papel do artista como que registra as singularidades de uma época e sobre a modernidade como digno de tornar-se antiguidade, ressaltam a força das manifestações artísticas e culturais como formas de preservação da memória. Tá? Porque outra frase que de alguma forma é recorrente, seja aí, no Karamchevsky, seja no Sérgio Prudêncio, é de que todas as formas artísticas são um direito humano. Todos devem ter direito à arte. Que de alguma e que não se concebe a arte como um bem como qualquer outro. O Antônio Cândido, nesse texto, Direitos Humanos e a Literatura, ele já falava disso. Ele já falava que as pessoas acham que a maioria das pessoas que pertencem às classes mais populares não necessitam de arte, não necessitam, ele falou de ouvir uma ópera, não necessitam de ver um balé. Claro, mais ou menos como na minha infância, acreditava-se que os pobres não precisavam de sobremesa. Ele diz, porque você tem a sensação de que tudo aquilo que a gente gosta, não necessariamente o outro gosta, porque seria difícil, porque não seria acessível. O projeto Música e Cidadania, que vem sendo desenvolvido na Universidade de São Paulo, pretende pesquisar as experiências venezuelanas, bolivianas e brasileiras com orquestras e a formação musical de jovens como possibilidade de se construir formas alternativas de sociabilidade e preservação da identidade cultural. A hipótese norteadora desta pesquisa constituiu-se pela afirmação de que o sistema na Venezuela, a Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos na Bolívia e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis no Brasil podem ser considerados, por dar acesso à linguagem musical, projetos promotores de uma consciência individual e ampliadores da visão sobre a existência, sobre as alternativas de inclusão e de transformação social. Podem ainda ser vistos como questionamento de uma razão indolente por conduzir a trajetórias que levem a um conhecimento emancipatório e contra-hegemônico. Eu esqueci de botar aqui uma nota de rodapé do Boaventura de Souza Santos, num livro dele que se chama Direitos Humanos e Emancipação Social, que é um livro que a Marilena Schaub fez o prefácio. Eu ponho a nota depois e link. O sistema foi criado em 1975 por José Antônio Abreu, maestro e economista, e possui hoje, em toda a Venezuela, 250 mil estudantes, todos majoritariamente vindos de comunidades carentes. O projeto de Abreu forma artistas que rompem as fronteiras venezuelanas para tocar em grandes orquestras pelo mundo. A Orquestra Jovem Simão Bolívar congrega os melhores músicos do sistema, podendo citar o nome do maestro Gustavo Dudamel como o mais conhecido na atualidade. Aliás, o Gustavo Dudamel é sempre citado
rejeitado porque se tornou um exemplo. Ele é o doping. Em segundo, a Venezuela se tornou o celeiro aí para as orquestras de todo mundo. Toco, entre aspas, toco com tanta intensidade que deixo os meus pais malucos. A frase da menina chamada Gênesis ilustra o grau de engajamento no projeto. A participação no sistema pressupõe a formação dos mais jovens pelos que aí já estão, representando no futuro uma possibilidade de emprego. A imagem da arte, ou mais especificamente da música, como transformadora do cotidiano, parece concretizar-se em Lenora Costa. Criado em um dos bairros mais violentos de Caracas, a Costa foi preso várias vezes. Era usuário de crack, maconha e cocaína. Após o seu envio aos Chocos, uma instituição para a recuperação de menores, entra para o sistema, para tocar clarineta. Segurar uma clarineta, ele falava, segurar uma clarineta é melhor do que segurar uma arma. Lenora Costa torna-se músico na Orquestra Jovem Simão Bolívar e assume a coordenação musical do núcleo Los Chocos. Com proposta similar, oferecer formação musical e artística para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com proposta similar, oferecer, em 1996, Silvio Baccarelli criou um projeto que resultaria posteriormente no Instituto Baccarelli, localizado em Heliópolis e na Sinfônica de Heliópolis. A atuação do Instituto não tem a dimensão do sistema venezuelano, mas possui mais outras ações relacionadas à música. A Orquestra do Manhã, Coral da Gente e Encantar na Escola. Aliás, a apresentação desse final de semana é exatamente a orquestra, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, e o Coral da Gente tinham alguns meninos que eram também da Orquestra do Amanhã, uma orquestra intermediária. Tá? Bom, antes de continuar um pouquinho, assim como o sistema, que eu ainda não entrevistei todas essas falas, eu peguei ali por pesquisa, assim como o sistema, o que a gente viu na Heliópolis, é que eles têm a mesmíssima preocupação, que os meninos que são formados por lá também deem a formação para os outros meninos que estão chegando. Então, eles se tornam professores ali, não todos, Alguns também foram para orquestras no exterior, tem 3 meninos que estão no Zumbi Meta, na orquestra ali do Zumbi Meta em Israel. Diz que o Zumbi Meta veio para o Brasil, já sabia que tinha a Sinfônica de Heliópolis e ele quis conhecer a experiência. Quando ele conheceu a experiência, ele ficou maravilhado e ele fez um convênio. E os meninos, os que mais se destacam, passam o tempo com ele. Já houve um caso de um menino que ficou 3 anos e agora se tornou músico. Sábado e domingo, ao conversar com um dos coordenadores, porque eu estava pedindo contato para saber desses meninos em Israel, o que é isso, o que é estudar, sair de Heliópolis para Israel. Ele me falou que tem mais um outro que talvez passe para a orquestra de lá também. Tá? Bom, Isaac Karadziejewski, atual regente da Sinfônica de Heliópolis, conheceu o projeto paulista após o venezuelano. Desde que voltei da Venezuela, onde tomei contato com esse sistema, eu disse, isso daí tem que ser feito lá no Brasil. A minha surpresa é de que isso já estava sendo feito aqui em Heliópolis. O movimento na Venezuela não está só relacionado à música, é um movimento de inclusão social. O maestro crê que haver se estruturado como um movimento social, essa é a fala dele, permitiu a sua preservação, pois lhe deu uma consciência de indestrutibilidade, já que seguiu uma premissa coletiva. O projeto permite constatar que há talentos à espera de gente que os descubra. E se há talentos à espera de gente que os descubra, foi o Karadziejewski quem falou. O Karadziejewski disse que ele já se afastou de vários projetos, mas ele acredita que o único projeto que ele não se afastará é exatamente dessa sinfônica, pelo que ela vai representar, pela sua dimensão. Aí, ele dirá, não há nada que a literatura... porque o que o Karadziejewski acredita? O que esse projeto de música, e a gente de alguma forma viu na fala dele, fala a gente porque eu e a Mara temos um projeto que converge um pouco e nós temos feito as entrevistas juntas. O que eles falam, que por meio da música eles também passaram a se interessar por outras formas artísticas, mas que por meio da música eles passaram a ver o seu futuro
possibilidade de ascensão, né? Mesmo que ela não ocorra, de sonhar fazer a faculdade, né? E para o Karabuchevsky, essa relação, né, com a música, ela é importante porque ela vai estabelecer uma outra relação com as formas artísticas e com tudo, e com a vida, né? Ele diz, não há nada que a literatura sustente ou que a música sustente que não tenha ligação com nenhuma outra arte. Elas são totalmente integradas, de uma forma ou de outra. Quem se debruça sobre a pintura, indiretamente está se debruçando sobre sinfonias de Beethoven. Quem lê uma obra iluminista está lendo uma partitura de Beethoven. Elas se integram. Eu acho fascinante quando se descobrem esses elementos comuns, pois assim você começa a apreciar as coisas com uma outra visão. Quanto mais acuidade o intérprete de música se dedica à pintura ou à literatura, mais chances ele tem de se tornar um melhor intérprete justamente de música. É fundamental que um estudante vá à Europa, pois um traço da arquitetura de uma casa onde viveu Mozart ou Beethoven, com suas estruturas, são da mesma natureza de suas partituras. Estou tentando fazer mais intercâmbio, porque isso aqui, o Karabuchevsky, fundamentalmente, está falando disso. Essa relação ali, com outros espaços também é importante para a formação desses músicos. A forma de pensar a arte, né, segundo o maestro, espelha a influência de Herbert Reed. Herbert Reed também é um teórico do início do século XX que tem um tratado chamado Educação pela Arte, tem um livro chamado Educação pela Arte, que vai trazer as mesmíssimas posições ali já passadas e reiteradas, essa capacidade transformadora por meio das formas artísticas, em função delas sempre presumirem uma articulação que seja uma articulação que desautomatize ou que tire de um sentido que é um sentido arbitrário. Isaac Karabuchevsky enfatiza ao tratar do sistema a ideia da música como transformadora da vida de uma comunidade. E é interessante que essa frase, nós conversamos com um menino que ele se chama, dos entrevistados, Marco Araújo, e foi um dos primeiros. E o que o Marco disse, quando nós perguntamos, isso foi importante, né, na sua vida? Você acha que foi importante, né, na comunidade? Você acha que foi importante na sua família? Ele falou assim, meu pai passou a ouvir música, né, clássica, e assiste os programas da cultura, aí ele discute comigo, né, vê determinado maestro, se eu conheço determinada composição, se conheceria ou não. E outra coisa que ele disse para a comunidade, lógico, né, ele falou, não é todo mundo que pode permanecer, esse também é um problema que foi apontado por um dos diretores, muitos dos meninos têm que trabalhar, a família não concorda que eles fiquem lá. Tem uma frase que me pareceu bem interessante, que depois eu quero explorar exatamente essa ideia que se tem de cultura erudita, né, associada à elite, que não é para todos, porque os meninos mesmo não vão para a sinfônica porque dizem isso é coisa de riquinho, isso não é para a gente, e falam isso para ele, que não é. Ele falou, e aí começou a se perceber que não era para a gente também, né, a gente podia ir. E agora, graças a Deus, ele disse assim, Heliópolis não é mais só conhecida pelos crimes, ela também é conhecida porque ela tem uma orquestra. E ela pode ser conhecida pelo outro lado. Numa dessas andanças, né, continuará o Karabuchevsky, estive a convite de meu amigo José Abreu, responsável pela formação das orquestras sinfônicas juvenis da Venezuela. Dirigindo a orquestra Simão Bolívar, cujo titular é outro amigo, o maestro Gustavo D'Amico. Durante minha estada por lá, vi coisas absolutamente fantásticas, como ao visitar uma favela, aflorarem dos casebres, meninas e meninos empunhando suas caixas de violino, clarinetes e flautas. Pensei, meu Deus, preciso dedicar parte do meu tempo a esse trabalho. Foi isso que me fez aceitar o convite formulado por Silvio Vaccarelli e pelos irmãos Venturelli para assumir a direção artística do Instituto. O maestro acredita. Bom, além de assumir, né, a orquestra, né, o que o Karabuchevsky tentou fazer, tirar mais ainda a orquestra desse espaço, né, do espaço ali só do Instituto Vaccarelli. Então, esse ano mesmo eles começaram a sua temporada na Sala São Paulo, vão continuar, né, vão viajar e querem também agora começar a se apresentar no exterior. Né? O Karabuchevsky diz, né, e ele também falou, né, na entrevista que fiz com ele sobre a questão da composição do repertório, da escolha. Porque os meninos participam, não tem um processo de composição, né, não se
trabalha aí com a ideia de composição, mas de alguma forma os meninos podem pensar junto com ele qual é o repertório que será apresentado. Eles fazem uma coisa interessante, eles sempre tentam mesclar, porque eles também acreditam que a música de vanguarda seja uma música que mais afaste o público. Então eles tentam mesclar esse repertório. Né? Uma programação deve servir aos interesses do grupo, voltar-se às suas reais necessidades de aprimoramento. Mas, em primeiro lugar, deve servir a cidade e a comunidade como par. Concertos em praça pública, visitas a hospitais e tantas outras instituições serão parte de nossa rotina e deverão constituir-se um modelo para todas as orquestras de futuras comunidades. Para Karabichevsky, essas ações não impedem a apresentação em espaços como Sala São Paulo, entre outros. Sobre a experiência da música como veículo para estímulo à inclusão social, reitera as afirmações anteriores. Dentre todas as artes, não há nenhuma que se aposte do ser humano com maior envolvimento do que a música. A lógica desse fato repousa na própria pulsação, nosso ritmo cardíaco, 60 ou mais batidas por minuto, e que simboliza o pulsar dos instrumentos de percussão. A melodia nasce com as cantigas de adormecer, e a partir daí nos acompanha pelo resto de nossas vidas. Não conheço um brasileiro que seja insensível a esse processo. Daí o êxito sem precedentes das 140 orquestras venezuelanas, todas jovens e na maioria todos jovens, né, e na maioria carentes, e centenas que estão se formando pelo resto do continente. Esses jovens trazem consigo suas famílias, realizando assim um grande movimento de inclusão social. E que a gente percebeu, né, pelo menos que eu percebi no domingo na Sala São Paulo, que realmente foi isso. Né? Vinha lá com a avó, com o avô, com a mãe, com as primas, com todo mundo, foram ter esses meninos, né, de levar. Bom, daí agora eu vou falar do Sérgio Prudêncio, que na atual fase é a minha coqueluche, né? Se tornou o meu preferido. Você é Venezuela depois. É? Não viu a Venezuela. Ainda não vi a Venezuela. Ele me ganhou pela fala dele. Né? Bom, dos projetos musicais, a proposta do maestro boliviano, Sérgio Prudêncio, parece surgir como a mais irreverente e inovadora. E isso ela é mesmo. Mas, se eu for estudar como proposta ou como projeto, ela não tem comparação. Até quando a gente vê o relatório dele, está dentro de uma universidade, criar um espaço, então os meninos vão para lá como músicos, mas também estão com os estudantes de música, né? Tem um laboratório, e mais do que isso, transformar a orquestra em uma experiência. Ela não é só uma orquestra, ela é o espaço de experimentação, e é isso que ele faz questão de pontuar, o que aquilo representa. Então ele é mesmo, isso dá para afirmar categoricamente. Então, dos projetos musicais, né, essa parece a proposta mais inovadora. Em 1979, estrutura-se, por meio da Universidade Maior de San Andrés, a proposta de formar uma orquestra com instrumentos autóctonos, como uma ideia artística e um ato criador. Afirma-se que é uma ideia artística, né? Afirma-se aí a partir do Sérgio, né? Afirma-se que é uma ideia artística a partir do instante em que o princípio do projeto incide na criatividade para que se possa suscitar um material básico, instrumentos, tradições da prática musical, etc. Nos diversos parâmetros da grande estrutura da música, timbre, forma, registro, relações harmônicas. Essa orientação do projeto coadune-se com uma imposição histórica em que a arte deve expressar conteúdos vinculados à realidade presente. Né? Essa, ainda que eu tenha colocado, né, e essa afirmação seja minha, mas essa afirmação, ela está o tempo todo nos artigos do Sérgio Prudêncio. Né? Para ele, não há possibilidade de se ter um determinado tempo sem ter uma arte nova. Ele vê como uma imposição histórica a mudança. Por isso que me pareceu que a afirmação, ou que a pergunta do Brecht estava tão relacionada àquilo que ele vai falar. Aí o que ele diz, a transformação da arte em sua natural interação de conteúdo-forma, forma-conteúdo, nos conduz ao que se poderia chamar de uma arte nova. Expressar novos conteúdos é expressar novas formas, necessariamente.
Expressar conteúdos novos em formas novas é criar uma arte nova. O Sérgio Prudêncio, né, ele vê uma impossibilidade de se falar, né, do que é a nossa tradição, do que é a nossa realidade, por meio de formas puramente emprestadas. Ele não cita, né, ele não traz essa palavra, mas o que ele está, né, trazendo, o que indiretamente ele está tratando, da mesma proposta modernista aqui no Brasil, que é a ideia de antropofagia, né, que está presente, né, e reiterada. Depois eu vou buscar exatamente. Oi? Oi? Antropofagia, né? Nesse sentido, o projeto de uma orquestra de instrumentos nativos constitui-se por um objetivo artístico antes de tudo. Assim, pretendia-se que surgisse uma forma musical nova, uma concepção tímbrica nova, assim como um novo conceito harmônico e contrapontístico, e um novo conceito instrumental orquestral, que dá pra gente ver na Nossa, som aqui é exatamente o mesmo. Eles estão no começo, eles estão no começo. Eu estou no começo, faz 30 anos. Em outro sentido, social mais que artístico, né, pensou-se em um projeto cultural orientado para a necessidade de se trabalhar em busca de expressões novas e, como tais, relacionadas ao nosso ser social. Né? Porque ele vai dizer, essa busca é uma busca que se relaciona com esse ser social, né? Que não é o ser social do outro, que a música deve traduzir isso, ou qualquer forma artística deve traduzir isso. Para Sérgio Prudêncio, ao processo histórico continental, como que começou na América Latina para a libertação de seus povos, corresponde à transformação das formas e conteúdos da arte. A nova sociedade que se vislumbra, ao homem novo que luta pela revolução, corresponde também uma arte nova. Porque ao lutar por uma mudança qualitativa na base, na superestrutura da sociedade, o conceito de arte, como todos os conceitos sociais, muda em função do sistema econômico-social a que se aspira a chegar. Só se pode transformar o que já existe, só nossa tradição poderá alimentar uma nova linguagem artística, sem que a mudança signifique um divórcio entre o objeto, a realidade e a personalidade cultural do homem. Porque ele diz aqui, né, a música aí da tradição europeia, ela é uma música que realiza essa espécie de divórcio, que não está relacionada com o que é efetivamente essa tradição e tampouco com o que é esse homem. É interessante que quando eu fui fazer, depois que eu tinha visto a ópera dele, que é uma ópera muito diferente, né, muito de vanguarda mesmo, ele faz uma opção por ruptura, inclusive na lógica, né, de narrar ali, não só em função da maneira como a linguagem musical se articula, mas no palco, né, a gente está diante ali de uma narrativa que se faz meio por quadros, como se rememorasse um pouco as propostas surrealistas ali, né, de atenuar um espaço onírico, né. Quando saí de lá, eu perguntei para ele assim, isso não acha estranho, né, aquela música soa tão estranha, né, ali pra gente, né, por que os meninos recebem isso? Não parece estranho? Assim, para mim só é estranho para uma esquerda equivocada e para uma burguesia burra, né? Ele falou para aqueles meninos não. Aí eu me perguntei em qual categoria eu me encaixava, né? Esquerda equivocada ou na burguesia burra, né? Ele é o Pokémon dela. É louca por ele. Eu fiquei louca por ele. A visão de Prudêncio assume a atitude artística como uma atitude de criação. Ao tratar da música do século XX, observa como esse século define-se mais pela interpretação que pela composição. Ainda que se faça, portanto, um repertório ligado à tradição e ao passado, esses devem ser retomados como material para o desvio e transgressão. A formação de orquestras, privilegiando a interpretação, impossibilita, fazer dele, a formação de um ambiente musical artístico através da criação ou da reposição. Partimos de um preciso pensamento do compositor austríaco Arnold Schoenberg. A arte é arte nova. Ainda que essa atitude não defina a identidade cultural nacional, é indiscutivelmente um caminho de busca para o que em algum momento derive de uma característica de nossa cultura.
né, e tal. Não que seja uma tradução literal, né? Essa não é a proposta, aliás, ele vai dizer, essa não é a proposta jamais deve ser a proposta da arte. Né? Mas com certeza deriva aí para a busca daquilo que é específico dessa cultura. Ou, né, que seja a melhor maneira de traduzir o que é específico dessa cultura. Maestro não concebe a constituição de uma identidade artística própria boliviana sem que o repertório da tradição indígena seja considerado e apropriado para a criação de formas estéticas tradutoras de uma realidade com uma visão de mundo outro. O projeto boliviano nasce sob o signo de um contexto que pede uma razão operante em oposição à indolente, emancipando o conhecimento e, consequentemente, propiciando a descoberta, invenção e promoção de alternativas progressistas. Outra coisa, né, que é a característica do projeto, primeiro se ensina música tradicional, primeiro se retoma a música tradicional, daí você vai para a música erudita ou, né, europeia, aí de tradição europeia. O sistema, a Sinfônica de Heliópolis e a Orquestra Experimental de Instrumentos Nativos impulsionam a reflexão sobre o que representa a música e a sua capacidade de ampliar determinadas fronteiras, possibilitando não só a desautomatização da visão acerca de si mesmo, mas também do outro. Os projetos venezuelano e brasileiro, por meio do ensino de música e criação de orquestras, parecem surgir como uma tentativa de propor alternativas para um contexto de exclusão e violência. O boliviano, de reafirmação de uma identidade e de uma cultura. Nos três, porém, a música como uma forma artística deve ser pensada não só na sua dimensão de objeto estético, que por si só interfere em uma determinada realidade, mas também como uma linguagem que, experimentada, pode propiciar uma transformação.